Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estávamos vendo o assunto de volumetria de neutralização, correto? Só relembrando então, inicialmente a gente viu os principais métodos de análise volumétrica, fizemos uma definição e mostramos o princípio do método da volumetria de neutralização, no que ela está baseada. Relembramos alguns conceitos fundamentais, na verdade aqui nós não fizemos, né? O tio comentou com vocês que a gente utilizaria conceitos lá de Quali, né? Para entender a titulação ácido-base. Então a gente viu de forma muito aplicada na curva, né? Tinha hora que aqui vai precisar de um Ka, aqui vai precisar de não sei o que, né? Então a gente viu de forma aplicada, não deu tempo, né? No curso remoto não dá tempo de ficar relembrando muita coisa não. Fomos para o item 4, onde nós vimos os modos de titulação ácido-base, que a gente não costuma colocar um ácido fraco ou uma base fraca como agente titulante, e agora acho que vai ficar mais claro do porquê disso. E paramos aqui, né? Item 5, estudo da curva de titulação ácido-base, cálculos envolvidos. Então, aqui no item 5, nós já terminamos. A ideia da aula de hoje, né, e das demais é avançar do item 6 em diante, tá? Só relembrando, o item 5 a gente fez todo aquele cálculo e percebeu que nas curvas de titulação o que dava sempre era uma sigmoide, certo? Quando eu analisava pH em função de volume titulante, ok? E aí nós percebemos, já fizemos algumas considerações iniciais sobre o pescoço de curva, né? O pescoço da sigmoide, ele muitas vezes é mais alongado e muitas vezes mais curtinho. O tio comentou com vocês que o ideal é que nós tenhamos pescoços mais alongados, né? Então aqui de novo a gente vai entender por quê, tá? Então vamos avançar? Então tudo isso aqui a gente já viu, né? A gente viu as curvas em 4 pontos, composição do sistema antes da titulação, composição do sistema após a titulação, mas antes do ponto de equivalente, composição do sistema no ponto equivalente e composição do sistema após o ponto de equivalência, né? E aí o tio mostrou 2 exemplos, né? O exemplo do ácido forte e base forte, que dava um pescoção bem longo, certo? Onde o ácido era titulado. E ácido fraco, base forte, onde o ácido fraco era titulado. E ficou para casa que você fizesse a da base, né? Então a sigmoide do ácido forte, base forte, dava um pescoção bem grande e a sigmoide era assim. Na base forte, ácido forte, onde eu tenho a base lá embaixo, a sigmoide dava pescoçuda também, só que invertida, né? Essa ficou para casa. Muito bem. Quando eu uso um ácido fraco de mesma concentração lá no Erlenmeyer, né? Nós fizemos também esse exemplo e aí o pescoço da curva deu menorzinho, né? Mas era uma sigmoide também, ok? Nós usamos ácido acético lá embaixo. E aí ficou para casa que você fizesse base fraca lá embaixo e ácido forte em cima. Então você ia ver também que a curva ia ficar com um pescocinho menor e caindo assim, né? Ia dar uma sigmoide invertida. Beleza? Muito bem, vamos para o item 6, vamos avançar agora. Modos de encontrar o ponto de equivalência de uma titulação ácido-base. Nós temos 2 maneiras de encontrar o ponto de equivalência, né? Onde o CV da base é igual ao CV do ácido. Ou seja, o ponto de equivalência está bem próximo lá do ponto final encontrado pela titulação, né? Aliás, quando eu encontro o ponto final da titulação, na verdade eu estou buscando o ponto de equivalência, né? Então existem 2 formas de encontrar esse ponto. A primeira é por meio de um potenciômetro, que é um equipamento que mede potencial, tá? Esse equipamento nós não vamos ver agora, vocês vão ver em análise instrumental, tá? É um instrumento que a gente utiliza para achar
o ponto de equivalência. Então a gente faz uma titulação potenciométrica, é uma outra pegada, certo? O que nós estamos vendo aqui é química clássica. Dentro da química clássica existe uma outra forma de encontrar o ponto de equivalência da titulação. A forma é por meio de indicadores visuais, né? Por meio de indicadores coloridos. Como é que funciona esses indicadores coloridos, né? Eles funcionam, eles mudam de cor numa zona próxima ao ponto de equivalência. Professor, como é que isso funciona? Assim, ó. Vamos aqui para a folhinha. Vamos lá. Como é que isso funciona? Então, estou lá fazendo um estudo de pescoço de curva. E eu estou analisando o pH em função do volume titulante. Volume adicionado de titulante, né? E aí, olha só, a curva deu isso aqui, né? Olha lá. Certo? Aonde? Então, o que a gente percebe? Que à medida que eu vou jogando titulante, meu pH quase não muda. Aliás, normalmente ele não cai assim do jeito que eu coloquei aqui, não. Foi só um erro no desenho, mas não tem problema. Então, essa sigmoide, né? À medida que eu vou adicionando titulante, vai devagarinho, o pH vai subindo. Chega a um determinado volume, né? Aqui, ó, que eu coloco, que no caso, para os nossos exemplos que a gente utilizou, foi 100 ml, né? Quando eu jogo esse volume, a curva explode, certo? Então, esse volume aqui, ó, é o volume equivalente, né? É o volume que eu jogo lá na fórmula da concentração do ácido vezes volume do ácido é igual a concentração da base vezes volume da base. Se eu tenho uma base como agente titulante, né? Esse é o volume da base que eu coloco. Então, quando eu jogo 100 ml e a curva explode, né? Esse é o volume que eu chamo de volume equivalente, né? O volume onde ele multiplicado pela concentração da base que está lá, concentração da minha base padrão, né? Dá o mesmo número de mols que a concentração do ácido que está no Erlenmeyer vezes o volume do ácido. A concentração do ácido é o que eu quero descobrir. O volume do ácido eu sei qual foi que eu coloquei, né? A 50 ml, 100 ml é o volume que eu coloquei de ácido aqui, ó, de amostra, certo? A menina lá no vídeo da determinação da acidez do vinagre, ela coloca lá um determinado volume de vinagre para ser titulado, né? Então esse volume eu tenho, né? Então o volume que eu tenho vezes a concentração que eu quero descobrir do meu ácido vai ser igual à concentração da minha base que eu conheço vezes o volume da minha base que eu gastei. Muito bem, então esse processo acontece e o volume equivalente ele ocorre nesse ponto, né? Como é que acontece a titulação por meio de indicadores coloridos? Eu tenho que escolher um indicador colorido, né? Então, como é que é o critério para a escolha dos indicadores? O indicador, eu coloco lá 2 gotinhas, 3 gotinhas antes de começar a titulação. Por quê? Porque ele tem o potencial, né, de mudar de cor na faixa, né, justamente num pH próximo àquele pH onde eu tenho a virada da minha titulação, ou num pH próximo, né, numa faixa de pH bem próxima àquela onde eu tenho o volume equivalente, né?
Então, por exemplo, para ácidos fortes, titulação ácido forte, base forte, em que pH que eu tenho a virada? pH 7, né? Nós vimos isso. Quando eu tenho uma titulação, onde aqui eu tenho ácido clorídrico, aqui é a base soda cáustica, né? A virada, o meio dessa curva, onde eu tenho o volume equivalente, né? Onde quando eu joguei 100 ml de soda cáustica, no meu ácido, o pH do meu meio aqui, ó, ficou pH 7, né? E qual que é que indicador que eu uso para sinalizar essa reação? De preferência, um indicador que mude de cor num pH próximo de 7. Esse é o princípio que está por trás da escolha de indicadores coloridos. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. O propósito das próximas aulas, né, é tentar entender o mecanismo de funcionamento desses indicadores e qual que é o critério que eu uso para escolher eles para determinadas análises, certo? Então agora no primeiro momento nós não vamos falar do mecanismo ainda não, vamos falar isso depois. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos ver como é que isso acontece. Vem com o tio que você passa de ano. Então, o que nós vamos estudar é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui só no próximo semestre. Bom, para a gente conseguir entender como é que funciona a escolha de um indicador para sinalizar o término de uma análise ou de uma titulação, vamos fazer mais um estudo de formato de curva de titulação ácido-base. Então, olha só, uma coisa que é curiosa é que até agora a gente viu como é que a concentração e a força do meu titulado influenciam no formato de curva. Agora vamos pensar como é que a força e a concentração do meu titulante também influencia, tá? É isso que a gente vai ver. Então vamos pensar aqui para dentro do Erlenmeyer, certo? Olha lá, ó. O que a gente percebeu? Vamos para a folhinha. Ó, estamos pensando em formato de curva de titulação, tá? Olha lá. O que a gente percebeu comparando as duas titulações que a gente fez? Ó, a gente usou HCl 100 ml, 0,1 molar, titulou com soda cáustica forte 0,1, e na outra titulação que a gente usou como exemplo, a gente usou ácido acético 100 ml também, 0,1 molar. Ó, perceba que utilizamos a mesma concentração. Quando a gente ia lá pro formato do pescoço da curva, olha lá. Olha lá, a gente vai fazer direitinho aqui, ó. Eu vou tentar manter a escala, vamos ver. pH em função do volume titulante, né? Ó, aqui partia de quanto de pH? pH 1. pH 1. E ela vinha e fazia assim, né? A curva. Beleza? Ó, pescoçuda. Ó da onde parte o pH. Essa curva aqui, ó, partia aqui quase de 3. Olha lá. Olha o tamanho de pescoço. Bem menor. Certo? Então a gente já tem um primeiro fator aqui para influenciar, né? Ó, quando eu mantenho a concentração, o que acontece com o pescoço da curva, né? Ele é influenciado pela força do ácido. Ácidos fortes têm pescoço de curva bem alongado.
ácidos fracos têm pescoço de curva menos alongado. Quanto mais fraco for o ácido, menos alongado é o pescoço de curva, né? Se eu tenho um ácido que a concentração... Às vezes eu tenho um ácido de concentração 0,1 molar que ele parte de pH aqui próximo de 6. Tem ácido que quando ele estiver na concentração 0,1 molar, o pH dele de partida está quase aqui em 6. Então ele vai ter um pescoço de curva assim, ó, quase nada, né? Qual que é o problema de você ter pescoços de curva pequenos? O problema é para a escolha de pH. De indicador ácido-base. Me restringe a escolha de indicador, né? Então, a gente busca sempre isso aqui, ó. Então, o primeiro fator é a força de um ácido, certo? Quanto mais forte um ácido, maior o ácido que está lá, ó, que está lá como titulante, né? Como titulante não, como titulado, né? O outro fator é a concentração do ácido aqui. E aí eu não tenho muito o que fazer, né? Porque a amostra vem com a concentração que ela vem. Eu não tenho o que fazer. Se ela vem na concentração 0,1 molar, ou da concentração 0,01 molar, ou da concentração 1 molar, eu não tenho como... A amostra é a amostra, eu não tenho como interferir nisso, né? Então, mas isso tem um efeito no pescoço de curva, né? Por exemplo, se eu tivesse partido de uma concentração 0,01 molar de HCl, né? O pH de partida aqui, ó, seria pH 2. E aí a curva seria assim, ó. Fazer de outra cor, né? Aqui, ó. Né? Ah, professor, por que pH 2? Porque quando eu tenho HCl, 0,01 molar de HCl, eu digo que ele em água praticamente se dissocia por completo. Então, vou ter 0,01 mol de H+, e 0,01 mol por litro de Cl-. Então, isso aqui, ó, é a concentração de H+, 0,01. Então, pH de partida é menos log de 0,01. pH de partida é 2. Certo? Aqui, ó. Então, concentrações muito diluídas aqui, ó, faz com que a minha curva saia de pontos mais para cima aqui, ó. Certo? Então, são esses dois fatores principais que influenciam no pescoço de curva: concentração do titulado e força do titulado, força do ácido. Perceba que o argumento que eu estou usando para ácido vale para base também, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui, quando for a base aqui, ó, o pescoço de curva também sofre a interferência pela força da base, né, pela concentração da base, e aí o argumento é igual. Então, o que a gente pode... Né? E aqui, ó, a concentração também influencia, né? Se 0,1 molar parte de 3, se eu pegasse uma concentração de ácido acético 0,01 molar, ia partir daqui, mais daqui de cima, e o pescoço de curva ia ficar menor ainda. Certo? Então, o que a gente pode concluir aqui do que a gente está falando? Quanto maior a concentração do titulado, né? Ó, quanto maior a concentração, maior o pescoço de curva. Tudo bem? E quanto maior a força do titulado, maior o pescoço de curva. Tá? Bom, estamos falando do titulado. Agora, o titulante, que é quem vem em cima, também influencia, né? A força do titulante também influencia. Tanto a força quanto a concentração.
né? Ó, aqui, naquela titulação que o tio fez para vocês, eu usei soda cáustica titulante 0,1 molar, né? Então, ela explodiu um determinado tanto. Por que houve essa explosão num determinado tanto? Porque houve sobra de hidroxila numa determinada quantidade. Se eu tivesse usado uma concentração 1 molar ao invés de 0,1, a concentração 1 molar tem 10 vezes mais hidroxilas. Então, qual seria o efeito no pescoço da curva? Na hora que eu jogo uma gota de excesso, ao invés de explodir esse tanto aqui, ó, ela ia explodir esse tanto aqui, ó. Né? Olha lá. Nossa, eu já tô riscando aqui, minha mulher vai ficar brava que eu tô riscando a mesinha. Então, olha só, a concentração de quem vem em cima também tem efeito sobre o pescoço da curva. Quanto maior a concentração de quem vem em cima, maior é o pescoço de curva. O problema de você utilizar soluções muito concentradas em cima é que uma gota a mais no processo de viragem, você tem 10 vezes mais partículas, 10 vezes mais hidroxilas. Então me gera um erro maior na análise. Estou jogando reagente em excesso de bobeira, tá? Então, mas essas coisas precisam ser consideradas. A gente está fazendo um estudo teórico a respeito da curva. Daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso em prática. Tudo bem? A mesma coisa aqui, ó. A curva partiu de 3 e explodiu um certo tanto porque eu usei soda cáustica 0,1 molar. Se eu tivesse usado soda cáustica 1 molar, ela teria explodido mais, ó. Teria feito isso com a curva. Tá? Tranquilo? Agora, a força da minha base que eu coloco em cima também influencia, né? Se eu uso uma base muito fraquinha para titular, né? O efeito prático também, então tá aqui, ó, partiu de 1 a minha titulação. Quando eu jogo mais base, né, base em excesso, a explosão é menor. Então a força da minha base que eu coloco em cima também influencia no tamanho de pescoço de curva. Tá aí a explicação de por que normalmente a gente não usa base fraca ou ácido fraco em cima para titular, porque eu diminuo o pescoço de curva e isso me restringe a escolha de indicador, tá? A escolha de um indicador ácido-base. Então, agora vamos lá agora que a gente já pensou em todas as variáveis do meu sistema, vamos lá para uma construção de curvas que está lá no meu slide. Então, estamos pensando o formato das curvas de titulação ácido-base, certo? Por que elas têm diferentes formatos? Devido à força e à concentração do meu ácido, que vem embaixo, e devido à força e à concentração da minha base, que vem em cima. Ou o contrário, né? Devido à força e à concentração da minha base, que vem embaixo, e devido à força e à concentração do meu ácido, que vem em cima. Qual que é o efeito prático disso tudo, né? E aqui agora eu já vou trazer as curvas prontas para vocês. Vocês já aprenderam como é que constrói essas curvas, né? Então tá aqui, ó. Ó, o efeito, vamos pensar só no efeito da concentração. Ó, essa curva aqui, ó, é uma titulação de um ácido que está numa concentração 1 molar, né? Ó, e aí quando eu tenho um agente titulante 1 molar em cima, olha o que acontece com a curva, ó, ela sobe até aqui, ó. Olha o tamanho do pescoção, certo? Ó, essa curva aqui, ó, é o mesmo ácido, só que numa concentração 10 vezes menor, ó, 0,1 molar. Ó, então ele vai partir de pH 3, ó. Ó, se eu titular ele com uma solução 1 molar em cima, ó, o que vai acontecer? O pescoço de curva vai ficar até aqui. Agora, se eu titular ela com uma solução 0,1 molar em cima, ó, ele vai diminuir o pescoço. Ó, é esse caminho aqui da titulação. Ó, se eu tiver aqui embaixo um ácido 0,01 molar,
Olha só, ele parte daqui, pH quase 4. Ó. Então esse ácido é um ácido fraco, tá? Ó, porque, como é que eu sei que é um ácido fraco? Olha, um ácido forte de concentração 0,1 molar, ele partiria daqui, ó, pH 1. Ó, então a curva ia fazer isso aqui, ó, pum, né? Com solução molar em cima, tá? Então ele é um ácido fraco, porque a solução 0,1 molar dele parte de 3, quase 3 aqui. Provavelmente esse ácido é o ácido acético, tá? Ele não fala aqui que ácido que é, mas o ácido acético parte de quase 3. Pode ser outro também, né? A gente não sabe. Tudo bem? Então, quando eu tenho pH solução 0,01 molar, olha só o que acontece. Aí se eu estou usando uma solução titulante de 0,01 molar, olha só, ó, a curva explode menos como titulante. Ó, então a explosão daqui de cima tem a ver com o titulante que está em cima. Tudo bem? Tá claro isso, gente? As diferentes curvas que eu posso ter? Muito bem. Então esse aqui nós estamos pensando só no efeito da concentração. Agora, formato de curva, pensando no efeito da força. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, curvas de titulação típicas para ácido forte e fraco, com Ka variando de 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 10, né? Aqui ele não fala a concentração do ácido, mas ele está usando a mesma concentração para todos esses ácidos. Olha só que legal, o HCl ele parte daqui, ó, 1. Então é 0,1 molar, ó. 0,1 molar, né? Ele parte de 1. Aqui, ó, olha só a curva dele, ó, pescoçudo. Eu estou usando a mesma concentração de titulante em cima, tá? Ó como é que ele é pescoçudo. Aí se eu estou usando um ácido mais fraquinho, ó, ele parte um pouco mais de cima. Se eu estou usando um ácido já bem mais fraco, olha só o formato da curva. Um ácido bem fraquinho, um ácido fraquíssimo, um ácido super fraco, aqui ó, a titulação dele parte quase de 6, ó, de tão fraquinho que ele é. Olha o formato de curva que ele tem, né? Ele é uma curva que quase não tem pescoço, né? Ela dá aquela bambeada assim, ó, e não tem pescoço quase. É um Mike Tyson, né? É uma curva sem pescoço. Tudo bem? Muito bem. O contrário também existe, né? Então eu posso, aqui ó, a curva de titulação do hidróxido de sódio, olha lá, ela é pescoçuda, estou titulando ela com ácido, tá? Ó, à medida que eu vou usando bases mais fracas, o pescoço vai diminuindo, ó. Tudo bem? Ó, então vocês já aprenderam a calcular tudo isso. Ó, essa curva aqui de baixo, que é uma base muito fraquinha, ó, ela, ó, o pH inicial de titulação é 7 e pouquinho, ó, é quase neutra, né? Aqui, ó, não tem pescoço a curva, certo? Vocês já aprenderam a fazer esses cálculos, eu só estou trazendo o resultado pronto para você entender o que você precisa entender daqui a pouco. Por que normalmente não utilizamos titulação ácido fraco, base fraca? Justamente por isso, ó, aqui utilizando uma base forte como titulante, a minha curva quase não tem pescoço. Se eu utilizasse uma base fraca, ixi, aí a curva ia ficar uma porcaria, né? Então, esse é um dos motivos. Então, lembra que o tio falou para vocês, a gente busca sempre alongar pescoço. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Por causa disso aqui, ó. Legal. Isso tem a ver, né? Por que eu busco sempre pescoço de curva alongado? Isso tem a ver com o item 8, que a gente vai refletir agora, que é a escolha de indicadores ácido-base. Então, o que acontece, gente? Eu busco curvas pescoçudas para eu ter um repertório ou uma versatilidade maior na escolha do meu indicador ácido-base. Então, quando você pega aqui, ó, quando eu adiciono 100 ml, a curva explode tanto, que aqui no caso, ó, o alaranjado de metila ia trocar de cor no meio do caminho, o azul de bromotimol também e a fenolftaleína também, né? Então, apesar
do azul de bromotimol, nesse caso, ter a zona de viragem de cor exatamente no ponto de equivalência, né? A fenolftaleína é um indicador muito adequado também. Por quê? Porque na hora que eu jogo a primeira gota de excesso de base aqui, ó, a curva explode tanto, mais tanto, mais tanto, que vira o alaranjado de metila, vira o azul de bromotimol, vira a fenolftaleína, vira tudo ao mesmo tempo, né? Então quem tiver lá, nesse caso, acaba virando. Gente, olha só, nós estamos começando o item 8, eu não terminei esse assunto, nós vamos parar nesse slide aqui para começar na próxima aula, tudo bem? Eu tenho que fazer isso porque já deu 30 minutos, então eu vou parando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Continuamos desse slide na próxima aula. Tchau, tchau.